Eu acho que a forma que 2019 que eu não comecei tão bem como em 2018, isso aí acabou ajudando para que as pessoas que queriam, às vezes, esperar uma oportunidade minha ou um momento ruim na minha carreira lá no Corinthians para poder acontecer o que aconteceu, eu acho que foi uma forma errada que eles fizeram com a gente. Eu acho que poderia ter um pouco mais de respeito, mas a minha motivação de voltar a jogar é mostrar para as pessoas que fizeram isso aí que ainda eles estavam errados e que eu poderia ainda atuar com a camisa do Corinthians. Eu estava em São Paulo, né? Tenho residência em São Paulo, mas eu sempre morei em Londrina, né? E quando começou a surgir os boatos aí da pandemia em São Paulo, que poderia piorar, acabei vindo para Londrina. Estou aqui na chácara aqui com a minha família, meus pais, meus sogros e sogra, né? E a gente está aqui com a família de boa, esperando passar esse momento difícil. Estou na expectativa é que volte o mais rápido possível aí a normalidade para tudo, né? Tem um amigo, o Chan, né, que ele era preparador físico lá do Corinthians, e ele tem me passado alguns treinamentos, algumas coisas para eu fazer aqui, mas é totalmente diferente, né? Você fazer por vídeo, fazer por câmera, é meio complicado, né? Primeira vez na vida que eu faço isso. Mas tenho feito, eu acho que você treinar no clube, ter uma preparação específica, totalmente diferente, né? Mas eu venho tentando aí manter a forma para quando voltar à normalidade, as negociações, se aparecer alguma coisa, eu possa estar, não 100%, né? Mas eu possa estar aí 60%, 70%, para depois pegar o restante do preparo físico no clube onde eu estiver. Eu venho falando com o Marcelo Robalinho diariamente, toda semana eu falo com ele, e a gente está esperando normalizar, né? Voltar ao normal aí as negociações, porque os clubes não estão contratando, não estão fazendo negociações por conta dessa pandemia. Mas ele comentou comigo, viu algumas notícias também, que poderia surgir algo para os Emirados, né? Então, tô aqui no aguardo. Vamos ver o que pode acontecer. Se for uma coisa boa, poderia também ir para lá. Mas eu penso em jogar ainda aqui no Brasil, né? Minha família já está estabilizada aqui, todo mundo está aqui, mas também poderia ser uma opção. Com 36 anos, assim, você ainda tem pique e motivação para mais uma viagem, assim, jogar longe, fora do Brasil? Cara, motivação você tem que ter todo dia, né? A verdade é essa, tipo, eu acho que jogar bola é uma coisa que eu amo, né? Então, hoje eu poderia falar, não, pô, eu não quero mais e vou seguir minha vida, mas eu sei que eu tenho capacidade ainda de jogar futebol. Acho que da forma que eu saí do Corinthians, né, a forma que foi, eu achei que foi uma forma errada, né, de se lidar. Eu acho que não só comigo, mas também com o Ralf, por nós dois, o que nós já fizemos pelo clube, por títulos, jogos, gols, recordes de assistências, muitas coisas. Eu acho que foi uma forma errada que eles fizeram com a gente. Eu acho que poderia ter um pouco mais de respeito, mas a minha motivação de voltar a jogar é mostrar para as pessoas que fizeram isso aí que ainda eles estavam errados e que eu poderia ainda atuar com a camisa do Corinthians. Eu sou um cara muito tranquilo, assim, de se lidar. Eu sou um cara que nunca arranjei problema no futebol, sempre tive mais amizades do que inimizades, poucas inimizades, né? Mas cara, eu acho que a vida segue. Claro que a gente fica um pouco chateado com a questão de... Acho que a forma poderia ter um pouco mais de respeito pelo que eu fiz pela camisa do Corinthians. 5 anos, 5 títulos. São poucos jogadores que conseguem isso, né? E ainda jogar 5 temporadas tipo, em alto nível com a camisa do Corinthians. Isso me deixou um pouco chateado só nessa questão. Acho que poderiam ter feito um jogo, o último jogo, ou que seja tipo uma despedida, poderia ter armado alguma coisa assim,
Mas espero que um dia eles possam reconhecer o erro deles aí e que eles possam ter um pouco de reconhecimento pelo que eu e o Ralf fez aí esses anos com a camisa do Corinthians. Você diz mais a diretoria mesmo, né? Mas a direção, acho que, como eu disse, na minha opinião, foi uma forma errada que eles fizeram, né? Lidaram com essa situação. Mas eu tenho certeza que um dia, se não for essa direção ou vai ser outra, vai reconhecer o que eu e o Ralf fez pelo clube e ainda vai dar uma como que eu posso dizer? Possa dar ser um pouco mais de respeito, né? Da forma que foi dado aí na forma da nossa saída. Quando você soube que você não ia fazer parte do elenco? Foi só no dia da representação mesmo? Não, meu empresário já estava sabendo. No dezembro, do Ilho falou com o pessoal, falou com o meu empresário, falando que lá pelo dia 20 de dezembro eles falaram que o treinador não ia querer, que não queria que eu no elenco, que era para começar a trabalhar nas negociações, outros clubes e tal. O meu empresário chegou, estava conversando com outros clubes, mas o que me deixou mais chateado foi a forma que o treinador, a direção, chegou e fez quando a gente foi se representar. Eu acho que pelos anos que a gente teve no clube, pelo respeito, pela forma que a gente defendeu o Corinthians, eles poderiam pelo menos deixar a gente se apresentar com um grupo, pelo menos. Né? E daí ligaram no domingo, a apresentação era na segunda, ligaram no domingo e falaram, não, vem só na quinta, sexta-feira, porque não é para se apresentar junto. Então isso aí também deixou um pouco chateado, porque a gente já sabia que o treinador não queria. Eu e o Ralf, a gente nunca foi de atrapalhar grupo nenhum, a gente poderia se apresentar normal lá, fazer o treino. Então acho que foi o jeito, a forma que eles fizeram, acho que foi um pouco errado e acabou meio que querendo queimar eu e o Ralf aí no mercado da bola. Eu acho que por tanto tempo lá, conhecendo as pessoas, nunca deu problema com ninguém, nunca tive problema com ninguém. Poderia ter, pelo menos, deixado se apresentar normalmente, né? E deixar as coisas, meu empresário, o empresário do Ralf, que seja, continuar com as negociações, a gente treinar lá, não precisa treinar com o grupo, mas treinar meio que no mesmo horário, poderia treinar com os jogadores que não estavam jogando, então poderia ter conduzido de uma forma melhor. Como é que o grupo reagiu? As pessoas ficaram surpresas com essa saída? Cara, não sei, alguns a gente teve a despedida, eu nunca tive problema no grupo, sempre me dei bem com todos, né? Então, às vezes algumas pessoas já poderiam estar sabendo ou não, eu não posso dizer, né? Mas o importante quando eu saí de lá, todo mundo veio me abraçar e eu fui embora de cabeça erguida, com um dever cumprido, eu saí de cabeça erguida lá do Corinthians. E o seu desejo era encerrar a carreira no Corinthians? Era esse o seu pensamento naquela época? Era, né, mano? Era. Eu acho que o Corinthians foi um clube muito importante na minha vida, um clube que eu vou levar e vou ter carinho pro resto da minha vida, eu vou torcer pela equipe do Corinthians, a torcida do Corinthians é diferente, tenho respeito por todos os clubes que eu joguei, mas vou levar com carinho, a torcida pela instituição Corinthians eu sempre vou ter, e a vida segue, né? Eu acho que a vida é cheia de ciclos, a mesma forma que o meu ciclo passou ali no clube, também pode a direção, ou que seja, outras pessoas também o ciclo acabar, mas a vida é isso, né? A gente, ainda bem que eu acredito em Deus, sou um cara do bem, tenho certeza que vai aparecer coisas boas para mim ainda. Um último jogo é algo que você ainda espera? Eu tenho esperança ainda, eu acho que lá no fundo ainda tem pessoas ainda que vai ver que erraram e vai poder chegar e chamar para uma despedida honrosa, pelo menos, né? Pelo que aconteceu, pela forma que foi conduzida. Tenho esperança ainda de reencontrar a torcida do Corinthians e dar um adeus, né? Para a torcida, da forma que, como a gente vestiu e honrou essa camisa, também receber pelo menos o carinho da torcida e ver que a gente
que a gente é querido e que a gente poderia ter dado mais ainda. Eu acho que eu tive uma passagem importante no clube. Eu acho que tem vários ídolos lá na equipe do Corinthians, Marcelinho Carioca, Neto, Rivelino. Então tem grandes ídolos, né? Mas eu acho que a minha passagem foi importante no Corinthians, por ter conseguido 2 brasileiros, 3 paulistas. Eu acho que quando o cara, para deixar o nome gravado na memória do clube, do torcedor, você tem que ganhar títulos. Então eu consegui, por todos os clubes que eu passei, eu consegui títulos, fui campeão. Então eu me considero que eu tive uma passagem boa. Eu acho que isso aí de ídolo, a torcida que tem que dizer, né? Sempre vai ter torcedores que gostam de você, tem torcedores que são menos, que gostam menos. Mas eu acho que o importante é que onde eu vou, aqui em Londrina, em São Paulo, você vê os torcedores falando, pô, a forma que você saiu, já, assim, os torcedores, tipo, a gente não aceitou muito, pô, você poderia ter ficado lá. Então, é esses comentários que tipo, vale a pena, né, você ouvir e que te dá motivação para seguir a vida aí no futebol. Em 2018 eu terminei muito bem o ano, né? Apesar do Corinthians não terminar bem na classificação, mas eu acho que eu fiz 15 gols na temporada, dei acho que umas 12 a 13 assistências no ano. Acabamos ficando em segundo lugar na Copa do Brasil. Acabei como o melhor jogador da competição. Felizmente a gente não ganhou o título, né, naquele ano. Mas terminei a temporada de 2018 muito bem. Então, em 2019, acabei tendo algumas lesões, né? Acabei fazendo alguns procedimentos com o Dr. Ivan Grava. E eu já tinha avisado o pessoal já. Então, eles já sabiam, né? Então, eu acho que a forma que 2019 que eu não comecei tão bem como em 2018, isso aí acabou ajudando para que as pessoas que queriam, às vezes, esperar uma oportunidade minha ou um momento ruim na minha carreira lá no Corinthians para poder acontecer o que aconteceu, então aproveitaram dessa situação para, às vezes, inventar histórias, contar mentiras na imprensa, falando que eu estava machucado e, na verdade, eu não estava. Então, assim, jogar em clube grande sempre vai ter pressão e vai ter verdades e mentiras também, tudo junto. E você disse aí, você sentia que estavam só esperando um momento de derrapada para te tirarem do Corinthians? Não sentia de verdade, não sentia, mas acho que com o passar do tempo, 2019, aí eu comecei a sentir. Eu vi que o ano não estava sendo bom e às vezes comecei a já meio que falei, eu acho que esse ano aí, se eu não for bem, eu acho que o ano que vem eles vão se aproveitar desse primeiro ano que eu fui ruim, né? Tipo, que eu não fui mal no Corinthians. Eles vão se aproveitar disso. E não foi isso que aconteceu. Não foi tão bem e se aproveitaram e já trouxeram um treinador novo. O treinador novo não queria, mas tenho certeza que, tipo, eu acho que por trás também teve pessoas também que não queriam que eu ficasse lá no Corinthians. É difícil você falar, né? A questão do porquê que o time não foi tão bem, porque às vezes a bola bate na trave, tem dia que não quer entrar. Eu acho que às vezes a equipe acabava jogando bem, mas a bola tipo, não estava dando nada certo para conseguir a vitória. É difícil como falar sobre isso daí, mas foi um ano ruim também, né? 2019 para todo mundo, não só para mim, mas para todos. Eu acho que quando você faz um ano bom é quando você conquista títulos ou, se não, uma Libertadores, uma classificação para Libertadores. Então, aquele ano não foi bom, como em 2018 também não foi bom. Aqui eu acho que por a gente chegar na final da Copa do Brasil, isso aí às vezes encobriu muita coisa, né? Então, às vezes as pessoas falam, o Corinthians deixa no Brasileiro, mas estamos chegando na Copa do Brasil na final. Então, eu acho que quando vem vitórias, vai indo e tal, às vezes encobre muita coisa. Você concordou com a saída do Carille ou você achava que dava para continuar até o fim do ano?
Cara, eu acho que dava para continuar, mas foi a opção da diretoria. Futebol é feito de resultados. A equipe não estava muito bem e acabaram dispensando o Carille. Depois ficou o Coelho, né, até o final do ano. Isso. Contratado o Thiago Nunes. Mas eu acho que, na minha opinião, o Thiago Nunes poderia ter chegado um pouco mais antes, né? No Corinthians ali. Apesar que o time não estava muito bem, né, na reta final, mas poderia ter chegado antes ali para pelo menos conhecer os jogadores e ter uma noção melhor do que chegar na outra temporada. Você acha que talvez se ele tivesse chegado antes, a situação sua e do Ralf pudesse ser diferente? Ele teria tempo para conhecer vocês? Não, mas a gente poderia trabalhar um pouco com ele. Às vezes as informações que chegaram para ele não são verdadeiras. E às vezes ele nem conhece o jogador e às vezes chega e tipo, já vê com a impressão ruim, né? Mas respeito a opção dele. É um grande treinador, tem um grande futuro. Mas, infelizmente, como eu disse, o meu ciclo chegou ao fim do Corinthians, a vida segue. O Carille é um cara especial na minha vida, entendeu? O Carille, quando eu saí em 2015, voltei em 2017. Ele foi um cara que ligou para mim e falou: Jás, quero você aqui, você vai entrar, vai se encaixar no meu jogo e tal. E eu tô precisando que você volte. Voltei, é um cara sensacional do dia a dia de lidar com ele. É um cara que ouvia bastante os jogadores, trocava ideias, dava espaço para os jogadores falar. Então eu tenho uma consideração enorme por ele, como eu tenho pelo Tite também. Então, deram como um pai aí do futebol. Queria até mandar um abraço para ele, meu pai Tite. Nós tamo junto. Então, mano, são pessoas que você leva pro resto da vida o carinho e a consideração. Quando eu voltei, tinha outros clubes que meu empresário estava negociando também. E eu falei para ele que eu queria voltar pro Corinthians, ter preferência. Ele falou: pô, Jás, mas lá os caras não vão poder pagar o que os outros não queriam pagar. Eu falei: não tem problema, abro mão de alguma coisa para voltar. E meu pai até comentou na época, falou: Jás, acho que não sei se, esse ano aí o Corinthians não sei se vai estar legal. Acho que outras equipes estão melhores. Aí eu falei pro meu pai, pai, o negócio é o seguinte, não, eu quero voltar para lá, acho que vai dar certo, vamos ver. Tipo, todo mundo tá falando que o time não tá bem e tal, mas vamos voltar. Voltei e as coisas começaram a dar certo, né, cara? Acho que a gente foi o Carille no Brasil, a gente foi campeão paulista em cima da Ponte Preta, né? E depois o brasileiro a gente fez aquele primeiro turno excepcional, né? E acabamos ganhando o Campeonato Brasileiro. Tive aquela lesão na costela, né, do jogo contra o Avaí, que eu fiquei fora um mês e pouco. Isso aí, tipo, o ritmo que eu tava de jogo, tava bem, às vezes acabei perdendo um pouco. Mas a gente foi campeão. Então, daí meu pai chegou e falou: pô, você é abençoado mesmo. Você voltou, o time, tipo, todo mundo falando que não era era a quarta força, e você chegou, foi campeão paulista, brasileiro, puta, legal, tal, não sei o que. Se você tivesse ido para outro time, você não ia ganhar. Eu falei: então, faz parte, né? O que você achava que era o diferencial daquela equipe, assim? Por que deu certo? Cara, eu acho que todo mundo corria para todo mundo ali, né? Todo mundo se ajudava. Rodriguinho tava muito bem naquele ano. Eu, Romero também, Jô. Então o time tava encaixado, cara, tava encaixado. E a gente, na hora de defender, todo mundo defendia junto. Então, às vezes a gente chegava ali, fazia um gol e a equipe não conseguia fazer o gol na gente. Então, você ajudou bastante. Mas eu acho que a questão da união, dentro e fora de campo, naquela equipe, e todo mundo correr um pelo outro ali dentro de campo, isso aí ajudou bastante para que a gente conseguisse o Campeonato Brasileiro. E como é que foi para vocês aquele jogo contra o Palmeiras, que acabou virando uma final? Como é que estava a cabeça naquele jogo? Aquele jogo ali foi fundamental, né? Eu acho que a gente estava com 5 pontos naquela época na frente do Palmeiras, né? Se eles ganhassem, ia ficar 2 pontos só.
da gente. Eu acho que era isso. A torcida do Corinthians, lembro até hoje, foi lá no treinamento, foi na arena, a torcida apoiou. Só que a equipe entrou bem concentrada e conseguiu uma vitória, né? Mas eu acho que se perde aquele jogo, a gente acaba perdendo o Campeonato Brasileiro aquele ano, a torcida ia cobrar muito os jogadores. Eu acho que pela forma, né, que começou o campeonato e terminar assim, ser campeão, acho que a cobrança ia ser muito grande. Para vocês que eram os mais experientes, a pressão era dobrada, assim, para ter que controlar a molecada, de segurar a cabeça de todo mundo? Ah, com certeza, né? Às vezes a ansiedade da molecada de querer resolver o jogo logo. Às vezes, em vez de dar um passe, já quer finalizar, ou senão na hora de finalizar quer dar o passe. É aquela ansiedade que os mais experientes às vezes conseguem controlar, né? Então, com certeza acabou pesando mais pro meu lado, pro lado do Jô, do Rodriguinho, jogadores mais experientes ali do grupo, né? Balbuena, e o Cássio, Fagner. Então a cobrança vieram mais para cima da gente. Era a forma de jogar do Carille, né? Todo mundo tinha que defender e todo mundo atacava. Acho que futebol, acho que você não vai agradar todo mundo, como eu disse agora atrás, né? Há pouco tempo. Mas muita gente criticou, né? Falando que a nossa equipe jogava feio, mas jogava feio e conseguia as vitórias, né? 1-0, 1-0, 1-0, mas era 3 pontos. Então o que vale no futebol é a vitória. Não adianta querer jogar bonito, futebol moderno, futebol inovador, e não ver resultado. A pressão vai ser bem maior. Então, nossa equipe estava fazendo arroz com feijão ali, mas conseguimos um título importante. Começamos com a quarta força, né, em 2017. Vamos lá, devagarinho, comendo pelas beiradas, campeão paulista. Depois, no outro ano, 2018, ganhamos o título paulista na Allianz Parque, contra o Palmeiras. E ficou marcado também na história esse jogo. E depois contra o São Paulo, né? Esse ano. Não, ano passado. O ano passado, gol do Love. Isso, ano passado. Então, são títulos importantes contra times importantes, né? Clássicos. Contra a Ponte Preta, todo mundo falava que a Ponte Preta a equipe era melhor que a nossa. E era uma boa equipe mesmo. Era uma boa equipe a equipe da Ponte Preta. Tava jogando um bom futebol. Mas eu acho que aqui, quando os caras falaram quarta força, acho que você mexeu um pouco com o brilho de cada um ali, a gente foi para cima e fomos campeões. Mas foram títulos importantes que vai ficar marcado aí na memória dos corintianos e também na minha memória. Na época eu estava no São Paulo, o Muricy estava lá e ele estava me utilizando pouco, né? Então, comecei a conversar com meus empresários para ver se achava alguma coisa. Eu queria jogar e o Muricy estava dando mais opções para o Ganso na época. E eu fiz um treinamento específico lá no CT de São Paulo. Fiquei um mês fazendo 2 períodos lá. E bem na época, na semana que eu ia jogar no Campeonato Paulista, o Muricy falou, você vai jogar no domingo que vem. Eu falei, não, beleza. Só que daí na terça-feira, meu empresário me ligou falando que tinha possibilidade de ir pro Corinthians, a troca do Pato e tal. Depois que o Corinthians perdeu de 5-0 pro Santos lá na Vila, né? Sim. Coisa assim. Aí quiseram fazer essa troca, eu falei, não. E aí, você quer ir? Eu falei, não, na hora. Aí era o Mano Menezes, treinador na época, já tinha trabalhado com ele na seleção brasileira. E acabou dando certo, cara. No começo, muita desconfiança, né, da parte dos torcedores, até da imprensa mesmo, às vezes os caras não estavam acreditando muito. E em 2014 eu acabei até começando muito bem, né, no Corinthians, fazendo gols, dando assistências. E no final do ano, no meio do ano de setembro em diante, acabei perdendo espaço e fiquei no banco. Mas em 2015, ainda bem que o Tite chegou, mudou a forma da equipe jogar mais para frente e as coisas deram certo e foi um grande ano para mim em 2015. Quando eu cheguei, o Renato Augusto estava no banco para mim e depois
como eu disse, futebol é resultado e na metade do ano ali a equipe não estava muito bem, não estava conseguindo, tipo, empatava uma, perdia outra, ganhava uma, empatava, estava nesse... E ele acabou mudando, colocando o Renato, só que ele deu preferência para um meia. Mas sou muito grato ao Mano, não tenho nada contra ele. Isso aí faz parte. 2014 foi questão de opção de treinador, né? Os dois não jogarem juntos. 2015 o Tite até chegou a conversar comigo, o Renato também. Eu tenho uma amizade muito boa com o Renato, desde a época que eu cheguei lá, um cara sensacional como pessoa. Em 2015 o Tite falou que queria jogar com 2 meias, né? Então colocou o Renato chegando mais por trás pelo meio e queria um meia mais aberto. E na época o Tite optou pelo Lodeiro, né, na pré-temporada. E eu tava fazendo os treinamentos lá, tudo certinho. O Renato um dia ele chegou e falou para mim, falou: Jadson, fique esperto que o treinador quer colocar eu e você. Então treina sério tal, e dá, tipo, vai firme aí que ele vai te utilizar. O Lodeiro acabou indo pro Boca Juniors, né? E o treinador, o Tite, dentro do ônibus aquele dia, ele tirou o Lodeiro do jogo. E quando eu entrei dentro do ônibus, nem sabia que eu ia jogar. Tava no banco. Então o Tite olhou para mim e falou: ó, sua hora chegou. Abraça sua chance aí. Eu falei: beleza. Aí entrei no jogo aquele dia, acho que a gente jogou contra acho que era Linense. Não lembro agora. Era uma equipe e eu acabei jogando muito bem, dei uma assistência pro Renato, a equipe ganhou de 3-0 o jogo. E depois daquilo ali, as coisas foram fluindo em 2015, não perdi mais a titularidade, né? E foi importante a confiança que o Tite depositou em mim desde a pré-temporada, porque tinha outras equipes também que estavam interessadas que eu fosse, né? Para que eu saísse do Corinthians, e eu queria jogar. E o Tite apostou, falou: não vou te liberar, você vai ficar aqui, pronto, você é meu jogador e acabou. Então eu acho que a confiança dele, a insistência que eu ficasse, isso aí me ajudou bastante para que eu conseguisse, né, fazer um grande ano em 2015 e também nos outros anos no Corinthians e também quando eu fui para a China. E você acha que a saída do Lodeiro, ela mudou sua história no Corinthians? Não, acho que eu estava ali brigando também, né, pela posição. Claro que ele poderia também jogar muito bem, como ele também poderia jogar mal, e eu estava esperando a minha oportunidade. Aquele ano foi um ano que me preparei muito bem psicologicamente e também fisicamente. E mesmo se o Lodeiro estivesse lá, claro, ia ter um concorrente, como teve todos os anos que eu estive lá, teve sempre a concorrência de jogadores com qualidade. Mas eu acho que a saída do Lodeiro, eu acho que foi importante para minha carreira no Corinthians, né? Eu acho que minha história no Corinthians, porque abriu espaço e depois daquele ano as coisas fluíram. Né? Quando a gente saiu da Libertadores, né? Isso, a gente saiu pro Guarani do Paraguai. A equipe, acho que foi a segunda melhor campanha, né, na primeira fase, né? Somando todos ali, né? Então eu acho que a equipe estava jogando muito bem, acabou sendo eliminada. Eu acho que na minha cabeça, eu acho que a nossa equipe poderia até ter sido campeã daquela edição da Libertadores. Mas futebol tem muitas coisas que acontecem ali no meio do caminho que às vezes não dá para entender, né? Sim. Mas o Guerreiro é um jogador importante, um dos melhores atacantes que eu já pude jogar junto. Emerson Sheik, então, nem se fala, né, pela história, também é um grande jogador, ele estava muito bem naquele ano. E acabou saindo jogadores importantes. Teve aquela desconfiança, né, por parte da torcida e também da imprensa, aquela pressão, né, que sempre vai existir no Corinthians. Mas depois daquilo ali, a equipe começou a caminhar no Brasileiro. Vou falar uma coisa para você, viu? Acho que já joguei em outras equipes, jogadores também importantes, mas acho que 2015 ficou marcado, né? Tanto no primeiro semestre quanto no segundo. Todos os jogadores ali com qualidade, jogadores de seleção,
foi um ano bastante marcante assim na minha carreira. Eu sou muito grato a Deus, né, por ter chego na seleção brasileira. Eu acho que poucos jogadores têm essa chance, né, de defender a camisa da seleção. Então, acho que foram 7 jogos, eu só tenho que agradecer a Deus. Eu acho que, claro, eu poderia ter conseguido mais jogos pela seleção, mas eu sou um cara que não fica olhando para trás, fico arrependido, não. Então, só tenho que agradecer a Deus por ter tido essa oportunidade. Primeiro com o Mano Menezes, depois com o Felipe Scolari. E você chegou a nutrir esperanças de jogar a Copa 2014? A esperança a gente fica, né? Só que em 2014, em 2013, quando eu estava no São Paulo, a gente estava brigando pelo rebaixamento. O time não estava tão bem, né? Então, isso aí acho que acabou pesando um pouco, né? Para 2014. E aí acabei logo mudando para o Corinthians, acabei começando muito bem, né, o ano, mas o Felipão, ele optou por outros jogadores. É muito difícil, né, para o treinador, porque são muitos jogadores para poucas vagas, Sim. né? Então, mas eu fiquei na expectativa, mas eu acho que eu já disputei uma Copa América, uma Copa das Confederações. Sou grato por isso. Fazia muito tempo, 7 anos e meio que eu estava lá no Shakhtar, 6 anos, 7 anos na época. E às vezes eu ouvia comentários, né, de comentaristas, às vezes, o Jadson, o Jadson não parece e tal, porque realmente naquela época lá o futebol ucraniano não era muito divulgado, né? Era menos que hoje, né? Então, isso aí foi um dos fatores que fez eu voltar para o Brasil. Então, quando teve a oportunidade que o São Paulo abriu as portas para que eu voltasse, foi para que eu chegasse aqui e mostrasse que o pessoal conhecesse um pouco mais do futebol do Jadson, entendeu? Não é que eles não conheciam lá, mas aqui no Brasil você tem uma repercussão bem maior do que fora. Quando eu cheguei, a gente acabou classificando para Libertadores, né? Fazia acho que uns 3 anos que o São Paulo não classificava para Libertadores. E acabei chegando, a gente terminou em quarto no Brasileiro, né? Conseguimos a vaga e depois fomos campeões da Sul-Americana no final do ano. Então, foi um ano muito bom. Eu acho que em 2013 o Ganso chegou, acho que no começo do ano, né? E o Ney Franco queria que jogasse um meia. Então ficava eu e ele ali na concorrência um do outro. Só que em 2013 eu comecei muito bem e eu não dei muita desde a época da Sul-Americana, né? Ele chegou na Sul-Americana. E eu tava muito bem, então eu não acabei dando brecha para que eu pudesse sair da equipe. Mas o Ganso era um grande jogador, chegou com o status de ídolo lá no São Paulo e eu sabia da pressão que era jogar ali, né? Disputar a posição com ele. E quando chegou o Muricy, o time do São Paulo em 2013 não estava muito bem, estava meio que na zona de rebaixamento. E o Muricy deu a opção de colocar o Ganso. Eu tinha trabalhado com o Ganso no Santos, então deu a opção para ele, eu acabei saindo da equipe e depois não tive mais oportunidade. Por isso que em 2014, quando apareceu a proposta do Corinthians, eu não pensei 2 vezes de aceitar esse desafio aí. E falando um pouquinho sobre o Shakhtar, você ficou muito tempo lá, né? Era algo que você desejava? Você estava confortável de continuar lá? Ou você chegou a cogitar sair para algum outro país e não deu certo? Não, eu tava jogando lá, mostrando meu futebol na Europa, né? Sempre disputando Champions League, Copa UEFA na época. Então ali era uma vitrine muito boa para outros clubes. Mas é um clube que, quando eu cheguei, abriu as portas para mim lá, eu tava feliz, minha família estava adaptada lá. Na época que eu vim para o São Paulo, apareceu até uma oportunidade de ir para o Arsenal, né? Porque eu tinha sido convocado para a seleção brasileira, tive alguns jogos, fui para a Copa América, então teve essa possibilidade de ir para o Arsenal, mas aí não acabou dando certo e eu voltei para o Brasil. Mas foram anos importantes na minha vida, na minha carreira lá no Shakhtar, que eu botei um carinho,
um carinho, um respeito muito grande pela equipe do Shakhtar. Na época tinha um agente, Frank Renaud, que ele chegou e falou que tinha essa possibilidade de ir para o Arsenal. Só que os times ingleses, às vezes, pegam scout de 3 jogadores da mesma posição e fazem levantamento deles, tal. E acabei, tipo, não acabou dando certo para eu ir para lá. Mas aí eu acabei voltando para o Brasil. Acho que, tipo, foi uma experiência boa minha na Europa, que eu não tenho também que reclamar, não. Eu já queria voltar para o Brasil, para mostrar que eu tinha condições de, quando eu fosse convocado, que eu tinha condições de atuar e defender a camisa da seleção. Mas como apareceu o Arsenal, que poderia ser uma chance, né? Mas acabou concretizando, eu já estava com a cabeça que queria voltar para o Brasil e acabei voltando. Eu não sou um cara que chega e sai para noite, que vou balada, não sei o quê. Tipo, tem jogador que gosta. Eu já, quando era mais moleque, eu gostava disso daí, de sair pra balada. Mas depois que eu cheguei e tal, tô com minha mulher, com meus filhos, eu prefiro chegar e trazer os amigos, família, fazer um churrasquinho, beber uma cerveja, isso aí faz parte da vida. Senão, você ser profissional, você conquistar suas coisas, mas você não viver, o que adianta o cara ser milionário, às vezes, estou dando um exemplo, tipo, qualquer um aí, milionário, mas o cara só pensa em guardar dinheiro, não é feliz. Tem que saber diferenciar a parte profissional, a parte da família, a parte dos amigos, para você poder viver também. Senão, daqui a pouco você chega, morre, você vai ter que enterrar o dinheiro junto com você e nem viveu a vida. Então, eu penso dessa maneira. Cara, no Corinthians ali, falar uma coisa pra você, nunca, como você disse, nunca escondi, não tem também por que esconder, mas às vezes as pessoas têm que entender, tipo, diferenciar, não, eu bebo uma cervejinha, mas, tipo, não vou pra balada, entendeu? Não fico fazendo festa até 4 horas da manhã na rua, entendeu? Então, tipo, tem que saber diferenciar as coisas. Eu acho que a crítica, né, o pessoal que vem falar mal, isso aí sempre vai existir. Isso aí, até às vezes dentro da família existe, imagina das pessoas de fora. Eu sempre levei de boa, cara, eu sempre fui meio brincalhão. E, tipo, eu sou um cara muito tranquilo, não, tipo, as críticas que vinham eu tentava transformar pro lado positivo, entendeu? Mas abalar, ficar nervoso com esse negócio, jamais. Eu sou um cara tranquilão. Qual